E aí, você está acompanhando o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia? No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia. A Ucrânia, que já vinha passando várias crises políticas nas últimas décadas, com destaque para a Revolução Laranja em 2004, a questão da Crimeia em 2014 e, no mesmo ano, a independência das regiões de Lugansk e Donetsk. Quer saber mais sobre isso? Natália Paiva, esse é o canal Mais um Texto, e com esse vídeo nós vamos procurar entender as raízes do conflito entre Ucrânia e Rússia. Já falei na chamada do vídeo que a Rússia invade a Ucrânia em fevereiro desse ano, em 2022. E nós vamos começar analisando a relação entre esses dois países, que é uma relação bastante complexa, tendo por base aí o início da União Soviética em 1922. A União Soviética, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se torna um grande país, dentro dele agrupando várias repúblicas. A Ucrânia tinha um papel, tinha um destaque bastante interessante aí. Era considerado o celeiro, o grande produtor agrícola, que é considerado até hoje, a Ucrânia até hoje uma grande produtora agrícola e vende para toda a Europa. Também dentro da Ucrânia, que tinha a usina de Chernobyl, que teve o acidente nuclear em 1986. Na Ucrânia também eram guardadas muitas ogivas nucleares. Ali na Ucrânia tinha a maior concentração de ogiva nuclear. E uma outra situação de privilégio, a região da Crimeia, que tinha uma base militar, uma base naval muito importante ali no Mar Negro, tá? A base de Sebastopol. Termina, tem o fim da União Soviética em 1991. Nesse ano, a gente vê que várias dessas repúblicas vão se tornando independentes, mas isso é um processo, Já em 89 já estava acontecendo isso, em 90 estava acontecendo isso. A Ucrânia se torna independente em 91, após um referendo popular que respalda essa independência. O período da década de 1990 foi um período muito difícil para a Ucrânia nesse caminho, no início dessa caminhada agora enquanto Estado independente e agora tendo que se lançar numa economia de mercado. Eles enfrentaram uma crise em todos os setores, social, econômico, político. E desde sua independência, a Ucrânia já começou a querer se movimentar para se aproximar da Europa Ocidental. Tá? Inicialmente, a Ucrânia se declara neutra com relação aos conflitos ali com a Rússia e a Europa e tenta manter esse caminho. A Rússia também se torna independente em 91 e também enfrenta uma grave crise na década de 1990. Também entrando na economia de mercado, o presidente deles na época, Boris Yeltsin, toma várias medidas para colocar rapidamente a Rússia no mercado. E um dos produtos em que a Rússia lançaria mão para entrar no mercado internacional é o gás natural. Até hoje o gás natural é um produto bastante relevante, A gente está vendo aí que até hoje é amplamente utilizado na Europa. Só que as relações entre a União Europeia e a Rússia nessa época, a União Europeia começa em 1992. Era uma relação um tanto desigual, porque a União Europeia estava fortalecida após o fim da Guerra Fria e a Rússia não. A Rússia estava um tanto humilhada, a Rússia estava um pouco por baixo, tentando se adequar e se organizar. Então a gente observa isso. Mas a Rússia se declarava herdeira da União Soviética, herdeira de ser uma potência e herdeira do arsenal militar. E é aí que começa a Rússia e a Ucrânia
a disputar algumas coisas. A Rússia reivindica o arsenal militar que está na Ucrânia, as ogivas nucleares. Isso se transforma numa crise internacional, porque imagina só, né? Negociar a ogiva nuclear. A Ucrânia não queria entregar todas, porque queria manter algumas para isso servir como uma barreira para a Rússia, caso houvesse um conflito entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia tendo ogiva nuclear, seria impedir um pouco a Rússia, que teria que pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa contra a Ucrânia. As negociações foram caminhando, mas a Ucrânia entregou todas as ogivas em troca de a Rússia respeitar a soberania e a independência da Ucrânia. Por que ela queria isso? Isso era tão importante? Porque a Ucrânia estava percebendo que a Rússia, apesar de ter reconhecido em 91 que a Ucrânia era um Estado independente, não estava dando sinais práticos de respeitar isso não. Uma outra questão que a Rússia queria era de volta à região da Crimeia. A Crimeia, que foi passada, a administração da península da Crimeia foi passada para a Ucrânia em 1954, ainda na União Soviética, e a Rússia quer de volta. Porque ali é um importante porto, não só por causa da questão militar, mas por questões comerciais. A Rússia é o maior país, mas os portos dela estão todos em regiões geladas. Então, ter uma saída para o Mar Negro é de muita importância. Bom, a relação entre Rússia e Ucrânia não é somente uma relação econômica e militar, é sobretudo uma relação cultural, né? Esses países são muito próximos e as populações têm muitas coisas em comum. A população ucraniana ali do leste, que é próximo à Rússia, se sente culturalmente muito próximo dos russos. E os russos que moram por ali também se sentem próximos. Sim, tem a diferença, a divisão dos países, mas eles se sentem pertencentes ali à mesma cultura. E tem uma parte da Ucrânia, mais ao ocidente, que se sente próxima da Europa, dos valores do Ocidente. Então, a gente está observando que a sociedade ucraniana não é homogênea. Aliás, sociedade nenhuma é homogênea, né? Mas aqui a gente tem uma polarização entre uma parte que quer se aproximar da União Europeia e uma parte que está tudo bem do jeito que está ali próximo à Rússia. É importante também a gente saber que durante a União Soviética, muitos russos saíram da Rússia e foram morar em outras repúblicas. Isso foi conhecido como diáspora russa. Quando da independência dessas repúblicas, os russos se transformaram em minorias nesses lugares. Na Ucrânia existe uma população russa expressiva, mas hoje uma minoria. Esse aspecto, o fato de ter uma população russa na Ucrânia, está sendo colocado pelo Vladimir Putin como um dos motivos pelos quais ele está entrando, ele está invadindo na Ucrânia, para garantir, né, esses russos e seus descendentes lá. Bom, alguns especialistas, alguns historiadores afirmam que a Ucrânia possui uma crise de identidade muito séria, muito grande, em função dessa polarização e em função aí da sua trajetória. Então, essa questão cultural que liga essas duas nações é bastante importante. A região da Crimeia, por exemplo, é uma região de maioria russa, né? Foi para lá bastante russo. E durante muitas décadas houve várias manifestações desses russos de quererem voltar com essa administração da Crimeia para a Rússia.
A Rússia, então, diante de todo esse movimento e de querer de volta a Crimeia, invade a Crimeia em 2014, o que causa bastante convulsão social na Ucrânia, e os outros países causam uma crise assim, internacional, né? Os outros países do Ocidente não aprovam isso, mas a Rússia segue, faz um referendo na Crimeia em que as pessoas afirmam que querem que aquela região seja administrada pela Rússia. Na mesma época, seguindo aí os mesmos movimentos, na região de Donbás, né, ali que é Lugansk e Donetsk, eles também declaram a sua independência, se tornando duas repúblicas autônomas. Aí, nessa época, em 2014, a Rússia não reconhece isso. Vem reconhecer esse ano, agora em fevereiro, perto da invasão e quando a crise com a Ucrânia chegou aí ao ápice, né? Então, continua essa questão da Ucrânia com a proximidade com a União Europeia. Setores da população, da sociedade ucraniana que queriam essa proximidade começam a se movimentar. Alguns presidentes da Ucrânia também tentaram fazer isso. Este atual presidente também estava caminhando para se aproximar mais da União Europeia, fato que estava desagradando a Rússia. O que desagradou bastante, e aí um dos grandes problemas, foi quando a Ucrânia começou a querer se aproximar da OTAN, querer se tornar membro da OTAN. A OTAN é uma aliança militar, né, um tratado do Atlântico Norte entre vários países, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha. A Alemanha entra um tempo depois, mas eles fazem em 1949 com o objetivo de se ajudar caso houvesse uma guerra com a União Soviética, isso na Guerra Fria, né? Do lado soviético, eles também fazem um acordo militar, que é o Pacto de Varsóvia, que acontece em 1955. Pois é, com o fim da União Soviética, acaba o Pacto de Varsóvia e acaba essa aliança militar. Só que a OTAN não acaba. Muito pelo contrário, a OTAN se fortalece. Hoje em dia, a OTAN tem 30 países. Muitos desses países são países do leste europeu e eram repúblicas da União Soviética. E isso é uma questão muito séria para a Rússia, que começa a questionar os motivos pelos quais a OTAN está fazendo isso, né? Inclusive, a Rússia começa a questionar a existência até da OTAN. Não acabou a Guerra Fria? Não acabou a União Soviética? Não acabou o Pacto de Varsóvia? Por que não acabou a OTAN? Né? É uma questão que a Rússia traz aí e apresenta, e ultimamente o Putin tem falado a respeito disso. A OTAN está se chegando cada vez mais para leste e a Rússia está dizendo: vocês estão me apertando. Me apertando por quê? É importante que a gente analise essa aliança militar. Alianças militares são importantes que a gente analise, né? Não é uma questão da gente estar aqui defendendo a invasão e que a Rússia está certa. Não, não. É importante que a gente perceba qual é o papel dessas alianças e o porquê que elas existem. A Ucrânia não entrou para a OTAN, mas a partir aí de 2014 e vindo, né, dos anos para cá, com esses conflitos políticos dentro da Ucrânia e os conflitos com a Rússia, a OTAN começou a colocar bases militares nos países do leste, ali próximo da Rússia, né? A Rússia
encarou esse flerte da Ucrânia com a OTAN como uma ofensa muito grande por causa da proximidade cultural dos dois países e porque a Ucrânia está do lado. Ficou pensando, imagina que vai colocar uma base militar aqui do meu lado, vai colocar um míssil aqui vai me atingir com muito mais facilidade estando na Ucrânia do que estando em outro país. Então isso foi acirrando o problema entre a OTAN e a Rússia, que não é de hoje, né? O Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse que a OTAN não está respeitando um acordo que foi feito lá atrás, no fim da União Soviética. Não foi um acordo escrito, mas era tipo um combinado, né? Era uma coisa que estava entendida de que acabou a Guerra Fria, acabou a União Soviética e a OTAN não ia avançar para o leste. Só que não é isso que aconteceu e o Putin está dizendo, olha, vocês não estão respeitando o meu espaço, vocês estão me imprensando, por que vocês estão fazendo isso? Então não é de hoje que essas relações estão vindo assim bastante quentes. E agora, por causa da invasão russa na Ucrânia, vários países da OTAN estão enviando armamentos, estão enviando suprimentos para a Ucrânia lutar, né, e resistir à invasão russa. Uma coisa que a Rússia denunciou e está falando é sobre o envio de caças alemães muito sofisticados para a Ucrânia. Qual que é essa questão aí dos caças? Os russos estão dizendo que os ucranianos não têm condição de usar, que eles não sabem lidar e pilotar um jato com uma tecnologia avançada dessa. E que eles acham que estão sendo mandados pilotos para fazer isso. Então a OTAN diz que não vai se envolver diretamente no conflito, porque a Ucrânia não é da OTAN, mas está mandando munição, suprimento, armamento para lá. Então veja que esse conflito está bastante intenso aí, né? Alguns políticos na época que acabou a União Soviética, historiadores e hoje em dia especialistas, questionam um pouco essa decisão da OTAN de caminhar para o leste, porque eles não acham que seja uma boa ideia. Não acham que seja uma boa ideia pressionar esse país que se diz herdeiro aí da União Soviética, que se sentiu humilhado no final da União Soviética e que tem ogivas nucleares. Acham que não é uma boa pressioná-los desta forma, né? Putin, então, acusando a OTAN de não levar em consideração, né, as suas preocupações. Recentemente, antes da invasão, o Putin fez um discurso que chamou bastante a atenção de todos. Um discurso em que ele traz aí à memória um passado muito distante, um passado em comum, uma origem em comum entre Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, que também estão sendo chamadas de Belarus, né? E esse passado em comum identifica toda essa região, mas especificamente Ucrânia e Rússia como uma coisa só. Então, nesse discurso, Putin diz que a independência da Ucrânia foi um erro. Um erro porque não precisava ter independência, porque eles são uma coisa só. E de onde que ele está tirando isso? Ele está tirando isso de um reino bastante antigo do século IX, chamado Rus de Kiev, ou Rússia de Kiev, que era um reino eslavo formado pelo, vamos ver aqui, oeste da Rússia, a Bielorrússia e o leste da Ucrânia. Esse território era todo Rus de Kiev, que foi invadido pelos mongóis, né? O Império da Mongólia invade esse lugar e essa região
passa por diversas guerras, diversas invasões, diversos países, acontece muita coisa ali, até que no século XVI, o czar Ivan, chamado de O Terrível, junta essa região novamente, reconquista. E ele já tinha conquistado grande parte do que hoje é a Rússia, então ele reconquista esse território, o que foi bastante relevante, essa reconquista. E ele se proclama o czar de todas as Rússias. Isso é muito relevante, né, essas frases, o czar de todas as Rússias. Então, o que Putin está trazendo nesse discurso é essa origem da Rus de Kiev. Eles têm a mesma origem, eles têm a mesma ligação, eles são a mesma coisa. É tudo Rússia. Não precisa ter Ucrânia, é tudo Rússia. Por isso que ele diz que não está invadindo nada, que não está em guerra, porque você não se invade, não é mesmo? Você não sai do seu quarto para invadir sua sala. Então o argumento dele também é esse. Olha, a gente é tudo igual. Nós somos Rússia. Então vamos acabar com esse país, vamos acabar com esse Estado nacional, porque ele não tem razão de ser. Isso tudo é Rússia. Quando Putin traz a memória, né, dessa Rus de Kiev, é claro que ele está desqualificando e destruindo todo o processo de construção da nacionalidade ucraniana e de todo o processo da formação do Estado da Ucrânia desde 91. Que sim, estão com problemas, várias crises, mas eles estão numa caminhada enquanto Estado nacional. Então, a gente observa que nós temos inúmeros fatores que estão aí colocados nessa guerra. E a gente está observando também que a Rússia está se colocando de outra maneira. Não é mais aquela Rússia da década de 1990, cabisbaixa, humilhada, tentando fazer acordos, um acordo com a União Europeia, mas que não era muito favorável a ela, não. A partir dos anos 2000, a Rússia começa um novo patamar com Putin, tá? Começa uma nova caminhada. E nos últimos anos, eles têm dado sinais que eles querem voltar a ser a grande Rússia. Eles querem deixar esse passado da década de 90, eles não querem a referência da União Soviética, eles querem voltar a ser a grande potência, a grande e respeitada Rússia lá de trás. Não é à toa que Putin foi buscar essa memória da Rus de Kiev. Eles querem voltar a ser a grande Rússia. Espero que a gente tenha conseguido entender um pouco mais. Até o próximo vídeo.